Tendo ouvido que João fora preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazara, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zabulão e Neftali. É assim que os evangelhos narram o início do ministério de Jesus. Cafarnaum é conhecida como a aldeia onde Jesus se estabeleceu por mais tempo, depois de sair de Nazaré. Vários dos seus apóstolos moravam ali, como Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Cafarnaum ficava às margens do lago da Galileia, que na Bíblia é mais conhecido como Mar da Galileia. Algumas vezes também é chamado de Mar de Genezaré, que parece ser o nome mais antigo do lago, pois assim é denominado no Antigo Testamento. A raiz Kinneret significa harpa, talvez em referência ao formato do lago. E por último, no ano 20 depois de Cristo, o imperador Tibério mudou o nome do lago em sua homenagem, passando então a ser chamado de Mar de Tiberíades. O Lago da Galileia é formado pelas águas do Rio Jordão e se encontra a 210 metros abaixo do nível do mar. Tem 20 quilômetros de comprimento por 12 de largura na parte mais larga. É quase todo rodeado por colinas, o que faz com que o seu clima seja muito quente e úmido no verão. No entanto, apesar do entorno montanhoso, é comum que o vento sopre forte, podendo subitamente agitar as águas, ameaçando pequenas embarcações. No tempo de Jesus, havia muitas cidades ao redor do lago. Era então a região que tinha maior concentração populacional da Galileia. Entre as cidades mais importantes estavam Tiberíades, que era a principal, Quefar-Ritim, Magdala, Ginosar, Eptabegon, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, Cursi, Susita, Bet-Yarah e Ramat-Tiberíades. Cafarnaum, que em hebraico significa aldeia de Naum, era no tempo de Jesus uma cidade modesta de no máximo 1.000 habitantes. A estrutura da cidade era precária, não havia muralha, nem portão de entrada, nem construções greco-romanas, nem edifícios públicos, hipódromo ou teatro, e nem ruas pavimentadas. Portanto, bem inferior a Tiberíades, cidade vizinha, que ficava a uns 15 quilômetros ao sul, ou as outras cidades da Decápolis. Os arqueólogos não encontraram templos e nem inscrições públicas, tão comuns em qualquer cidade greco-romana. Cafarnaum não era uma cidade de luxo. As casas eram rudes e simples. Não foram encontrados os arcos de pedra de estilo romano nas construções das casas, tampouco telhas. O teto das casas era de sapé, bem no estilo como narra o evangelista Marcos, quando relata a cura do paralítico em Cafarnaum. E assim diz:
Não podendo trazê-lo até Jesus por causa da multidão, descobriram o teto onde ele estava e, tendo feito um buraco, baixaram a maca na qual o paralítico estava deitado. Lucas, que vivia em ambiente helenista, substitui em seu relato a palha por telhas. As casas eram de madeira, barro e palha. As lamparinas eram simples, feitas de cerâmica local. Portanto, Cafarnaum não era uma cidade greco-romana. Sua população era muito pobre. Esse panorama nos ajuda a entender melhor a multidão de pobres e doentes que vinha até Jesus quando ele ensinava, por exemplo, as bem-aventuranças que, para Mateus, aconteceram numa montanha e que hoje se acredita ser a montanha que fica logo atrás de Cafarnaum. Não é preciso dizer que a beleza e o luxo do lugar atualmente contrastam enormemente com a pobreza da época. Cafarnaum também não tinha o famoso mercado romano, o cardo, como era conhecido. O comércio era feito ao ar livre. O trabalho mais comum era a pesca e o conserto de redes e de barcos. Havia também a moenda de grãos em mós manuais, serviço comumente feito pelas mulheres, a venda de produtos do campo, especialmente de frutas. Tinha ainda pequenas fábricas de cerâmica, de tintura, curtume, moinhos movidos por mulas e prensas de oliva. Todo esse comércio informal, porém, não escapava do imposto romano. Conforme Marcos capítulo 2, havia em Cafarnaum uma coletoria de impostos na qual trabalhava Levi, um dos futuros discípulos de Jesus. Enfim, cabe perguntar por que Jesus escolheu Cafarnaum como bastião do seu projeto, em vez de outra cidade como Tiberíades ou Séforis. Não seria exatamente por sua condição social, longe do poder e esquecida pelas autoridades romanas? Em 1986, foi encontrada uma pequena embarcação que trouxe para o nosso tempo um pouco daquilo que foi a vida no primeiro século em Cafarnaum. Era o resto de um barco que fora abandonado e, afundando-se, foi conservado em meio à lama. O barco media 26 pés por 8 e foi encontrado por 2 irmãos do Kibbutz Ginossar, num ano em que as águas do lago baixaram muito. Com a ajuda de uma técnica especial, foi possível retirar o barco da lama sem que se descompusesse. Graças a uma lamparina e a um pote de cerâmica encontrados no seu interior e com a ajuda do carbono 14, foi comprovado que o barco é do primeiro século da nossa era. Ele fora construído com madeira aproveitada de outros barcos, pregos e betume. Atualmente o barco se encontra no Museu Igal Alon do Kibbutz Ginossar. Cafarnaum foi completamente destruída pelo terremoto de 746 e não mais se recuperou totalmente do desastre. No início fez-se uma tentativa de reconstruí-la mais ao norte, onde se encontra atualmente a igreja greco-ortodoxa, mas não nas mesmas dimensões. Pressupõe-se que, com a chegada dos cruzados, Cafarnaum tenha renascido, mas não há sinais de igrejas ou edifícios públicos desta época. Com a derrota dos cruzados, a aldeia foi abandonada e no século XIII não passava de um aglomerado de cabanas
onde viviam 7 pescadores pobres, conforme o testemunho de um peregrino. Em 1838, o geógrafo Edward Robinson encontrou o sítio arqueológico que mais tarde foi identificado como sendo as ruínas da antiga Cafarnaum. Em 1866, o britânico Charles Wilson identificou uma parte destas ruínas como sendo uma sinagoga. Seria essa a sinagoga que Jesus frequentava, como reza o Evangelho de Marcos? E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, tendo entrado na sinagoga, ensinava. Para os arqueólogos franciscanos que exploraram a área depois de haverem comprado parte do sítio em 1894, sim. Segundo eles, as ruínas da sinagoga encontrada eram do IV século, que teriam sido construídas sobre fundamentos que pertenciam a uma sinagoga do I século. Essa afirmação tem suas controvérsias, pois hoje em dia há um debate muito grande se de fato já existiam sinagogas no I século. Para muitos, quando os evangelistas usam o termo sinagoga, se referem a uma assembleia que podia ser realizada em qualquer casa ou espaço aberto. Os argumentos de que as ruínas encontradas sejam do IV século se baseiam nas moedas e na cerâmica encontrada sob o piso. Reconstruída parcialmente em 1926, a sinagoga se sobressaía em muito aos demais edifícios de Cafarnaum do IV século. Era a maior sinagoga de toda a Galileia. Com a frente voltada para Jerusalém, destacava-se particularmente pelas pedras brancas de caliça das paredes, colunas e pavimento, que haviam sido trazidas de fora, enquanto que as outras casas eram construídas de basalto negro. As colunas eram decoradas com capitéis coríntios, folhas de parreira e figueira. Ao visitante são facilmente perceptíveis as tamareiras esculpidas nas colunas da entrada. A tamareira é uma árvore típica de Israel e cujo significado religioso, oriundo do mundo cananeu, é muito antigo. 2 inscrições dedicatórias foram encontradas numa coluna e numa porta, uma em aramaico e a outra em grego. A inscrição em aramaico, datada no século IV, refere-se ao doador, Alfu, filho de Zebidá, assim diz a inscrição. Tudo leva a crer que esta seja a sinagoga descrita pela peregrina espanhola Egeria, que em 381 deixou o seguinte testemunho: está também a sinagoga na qual o Senhor curou um homem possuído pelo demônio. Tem que subir muitas escadas para chegar aí, e foi feita de pedra lavrada. Entre o final dos anos 60 e início dos anos 80, os franciscanos escavaram no lado sul da sinagoga as ruínas de uma igreja octogonal do século V. Os arqueólogos encontraram 3 estratos ou níveis nesta escavação. A igreja octogonal do século V, terceiro estrato, que havia sido construída sobre uma casa-igreja mais modesta do século IV, estrato 2, e que por sua vez fora construída sobre uma casa do século I, estrato 1.
A casa do primeiro século teria sido a casa do apóstolo Pedro, o que nos reporta imediatamente a narrativa de Marcos. E logo, ao sair da sinagoga, foram para a casa de Simão e de André com Tiago e João. A casa do estrato 1 era cercada por pequenas casas muito pobres, cujos muros só podiam sustentar um teto de palha. O estrato 2 revela que esse pequeno complexo de casebres foi separado no século IV por um muro com duas entradas, mantendo a casa de Pedro no centro. A peregrina espanhola Egeria, que em 381 deixou seu testemunho sobre a sinagoga, escreve que a casa do príncipe dos apóstolos fora transformada em igreja, com as paredes originais ainda conservadas. No século V, todas as casas dentro do muro foram derrubadas e o terreno aplainado para a construção de uma igreja octogonal, mantendo no centro o local da casa de Pedro, agora belamente decorada com mosaicos geométricos, um pavão real e flores de lótus. Esta é a igreja descrita em 570 pelo peregrino de Piacenza. A casa de Pedro é agora uma basílica. Um exemplo prático do processo de transformação que sofreu a igreja. O que no início era uma casa de família simples, onde o povo marginalizado se aglomerava para ver Jesus, tornou-se um santuário patrocinado pelo imperador Constantino. Nas paredes da igreja do V século, terceiro estrato, foram encontradas frases fazendo referência a Jesus e a Pedro, outras com significado profano, mas a maioria era incompreensível. Os grafites foram feitos com pedras ou ferramentas por visitantes, prova de que o local era frequentado por pessoas humildes. Em 636, quando os árabes invadiram a região, a sinagoga e a igreja já haviam sido destruídas. É bem possível que a causa tenha sido um confronto entre as duas comunidades, pois sabe-se que o conflito entre judeus e cristãos era forte em Cafarnaum nos primeiros séculos. O que não fez o conflito foi feito pelo terremoto em 746, quando Cafarnaum foi completamente destruído. A atual igreja foi construída em 1990, sobre o sítio das antigas ruínas, preservando a estrutura octogonal, tendo como centro o que era a casa da família de Pedro.